Abençoados e eleitos de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, eu quero agradecer a todos que estão aí inscritos no canal, que compartilham, Gostaria de pedir assim, vamos juntos, compartilhe esta mensagem, Porque nós vamos estar conhecendo algo maravilhoso e os filhos de Deus precisam ouvir a mensagem da cruz. Olha, eu agradeço por todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Um grande abraço, viu? Do seu irmão Aldair. Nós estamos juntos, vamos crescer muito na graça de Deus. Eu gostaria de pedir também que você que ainda não se inscreveu no canal, mas que está assistindo os vídeos, ative aí o sininho, se inscreva no canal. Nós vamos ter conteúdo que vai trazer para a gente paz e uma alegria para o nosso espírito. Porque o nosso espírito precisa de um alimento. E o alimento do espírito é a palavra de Deus. Vamos juntos. Olha o tema de hoje. Crescei na graça e no conhecimento. Isto mesmo. Vamos ver quem que falou isso pra gente? Está escrito, vamos ler. É a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leia comigo. Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e até o dia da eternidade. Amém. Então Pedro faz um pedido. Pedro deseja algo para a humanidade. O que Pedro diz? Ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Por que Pedro diz assim? Pedro andava junto com Jesus, como nós já tivemos tema aqui no canal, onde nós tivemos a oportunidade de ver que Jesus um dia numa sinagoga, fazendo uma leitura, ele ler lá nas cartas, no livro do profeta Isaías, onde existia uma profecia que falava dele mesmo, que ele era o ungido de Deus para evangelizar os pobres, para curar os que estavam cegos, libertar os oprimidos e para também anunciar o tempo da graça. Pedro acompanhava Jesus, Pedro recebeu esses entendimentos de Jesus. Qual que é o entendimento que Pedro recebeu de Jesus? Qual que é o evangelho que Jesus trouxe até Pedro? Qual que é a mensagem, qual que é a boa notícia que Jesus passou para Pedro? Que ele era o Messias e que ele foi ungido para anunciar, como nós tivemos esse tema, para anunciar, para fazer propaganda de um tempo que estaria chegando, porque eles, os judeus, estavam vivendo no tempo da lei, exatamente, durante o tempo da lei de Moisés, que era uma lei consistente de 613 mandamentos. E Jesus chega anunciando a chegada de um novo tempo. Não era mais aquele tempo da lei. Aquele tempo da lei estava chegando ao fim. Iria então iniciar um novo tempo, que era o tempo da graça. Pedro, sabendo que estava então chegando esse tempo da graça, Pedro, sabendo que o que Jesus realizou ali na cruz era algo pertencente à inauguração deste novo tempo, que era o tempo da graça, Pedro então está sugerindo, Pedro diz, crescei na graça. Por quê? Nós estamos no tempo da graça. Nós vamos ficar de braços cruzados? Não. Nós temos que procurar saber o que Jesus fez ali naquela cruz. Jesus trouxe um tempo da graça. E aí, neste tempo da graça, tem uma mensagem? Tem uma notícia? Tem um evangelho? Sim, tem um evangelho. É o evangelho da graça de Deus. São as boas novas que Jesus anunciava e elas estão contidas dentro do evangelho da graça de Deus. E este evangelho, nós encontramos ele de Romanos a Hebreus. Este evangelho foi entregue ao apóstolo Paulo. E Pedro tem uma noção disso. Pedro, por mais que não foi ele que recebeu o evangelho da graça, que o evangelho da graça foi entregue a Paulo, mas Pedro aqui, neste momento, quando ele está escrevendo, ele já tinha encontrado com Paulo e já tinha ouvido de Paulo as mensagens da cruz, o evangelho
do Cristo ressuscitado, porque o Cristo ressuscitado entregou um evangelho a Paulo, mas Pedro recebeu um evangelho de Jesus de Nazaré. As boas notícias de Jesus de Nazaré foi entregue a Pedro. Quais são as boas notícias? Dizer àquele povo judeu que o Messias que eles esperavam tinha chegado, era Jesus de Nazaré. Mas a Paulo foi entregue o evangelho da graça de Deus, as boas novas deste tempo, do tempo da graça. Então, nós vamos crescer exatamente atendendo este pedido de Pedro: crescei na graça e no conhecimento. Foi dentro deste versículo que eu tirei o nome para o nosso canal, onde o nome do canal é Crescer na Graça. Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento, porque nós precisamos nos desenvolver dentro desta graça maravilhosa de Cristo. Nós temos que ter conhecimento do Evangelho de Cristo. Olha, porque lá no Antigo Testamento, o povo judeu, vivendo debaixo da lei, naquele tempo da lei de Moisés, o próprio Criador mandou um profeta, o profeta Oséias, trazer uma palavra, uma mensagem àquele povo, porque eles estavam sendo destruídos, eles estavam sendo arruinados. E vamos ver por quê. Olha, Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vamos, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Leia comigo. Meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento e eu te rejeitarei. O meu sacerdócio, do meu sacerdócio, porque esquecestes o ensinamento de teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Vou repetir, leia comigo, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos respeitar o tempo da fala, da escrita, da profecia. Nós estamos aqui antes da cruz, nós estamos antes de Jesus nascer. Então o povo judeu recebe esta palavra. Vamos ouvir, olha. Meu povo será destruído por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento traz coisas negativas. A falta de conhecimento arruina um povo. A falta de conhecimento traz a destruição de um povo. Aqui diz, meu povo será destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque tu, falando com o povo judeu, porque tu rejeitastes o conhecimento. O povo não queria saber de conhecer. O povo ia no templo de Salomão, tentando praticar aquela lei com 613 mandamentos. Não conseguia, era impossível. São 613 mandamentos. Homem nenhum conseguia. Por isso que Jesus veio, para cumprir a lei. Mas o povo rejeitava o conhecimento. Eles não queriam saber, não queriam conhecer a verdade, não queriam conhecer a palavra de Deus. E a profecia está dizendo que vocês serão destruídos. Esta é a profecia lá do Antigo Pacto. Não tem nada a ver com nós nos dias de hoje. Esta palavra que eu estou lendo, tentando trazer aqui uma mensagem. Qual a mensagem? Que é importante a gente ter conhecimento. Não estou dizendo que esta palavra é para os dias de hoje, porque esta palavra foi para o povo de Israel. E isto já aconteceu. Nós vamos aprender tudo isso aqui neste canal. Nós vamos ver que esta profecia aqui, onde está dizendo que o povo será destruído, isto também já aconteceu com o povo judeu. Mas o que eu quero tirar daqui? A palavra conhecimento, que é o que o apóstolo Pedro está indicando para a gente. Pedro está dizendo, crescei na graça e no conhecimento. Pedro então está dizendo, neste tempo da graça, gente, nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar estável, parado. Nós precisamos nos desenvolver. Nós temos que crescer na graça de Deus e no conhecimento. Porque o fundamento está colocado. Pedro quer dizer isto, o fundamento está posto. Cristo colocou o fundamento através do apóstolo Paulo. Nós vamos aprender isto. Mas nós temos que construir em cima deste fundamento que foi colocado por Paulo. A base foi colocada. A base são as conquistas da cruz, que Paulo recebeu lá no terceiro céu do Cristo ressuscitado. Nós precisamos então crescer, construir em cima desta base. Nós precisamos então conhecer
os fundamentos que foi colocado por Paulo. E é o que nós vamos estar aprendendo aqui. É o evangelho da graça de Deus. Nós vamos crescer, viu, Pedro? Nós vamos crescer muito na graça e no conhecimento. Por isso é que eu trouxe o nome deste canal, Crescer na Graça. Porque nós vamos desenvolver um crescimento espiritual dentro da graça de Deus. Olha, 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 10, o fundamento foi colocado por Paulo. Quem que entregou a Paulo o fundamento? Cristo, lá no terceiro céu. Leia comigo, olha, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz: segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. O que Paulo quer dizer? O fundamento foi colocado por ele. Ele trouxe tudo lá do terceiro céu e implantou, colocou, fez a fundação. Nós precisamos crescer, como Pedro diz, crescei na graça. Paulo trouxe o evangelho da graça. Nós precisamos crescer. Como crescer neste evangelho da graça? Sem conhecer. Nós precisamos conhecer. Por isso que Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Aí nós temos que conhecer o evangelho da graça para que nós possamos estar crescendo na graça de Deus. Olha, quando eu digo que Paulo é que colocou o fundamento, é com base em Atos dos Apóstolos, porque Paulo, chamado Saulo, ele era um perseguidor, ele era um judeu, pertencente à lei de Moisés e perseguia a igreja de Cristo. Paulo então, que é Saulo, ele então teve um encontro com Cristo ressuscitado. Vamos em Atos, no capítulo de número 8. Leia comigo, Atos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Leia comigo. Olha, ora, Saulo estava de acordo com a execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então esse jovem, por nome de Saulo, ele estava ali presente no momento que os sacerdotes, os escribas, os fariseus, o povo da lei de Moisés, estava apedrejando um jovem Estevão. Saulo, então, era pertencente àquele grupo de pessoas, àquele clero. Saulo era pertencente à lei de Moisés, ele era um fariseu. Ele estava ali, ele segurou as túnicas, né, para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, para os escribas, porque na hora de jogar pedra no Saulo, na hora de jogar pedra, apedrejar o jovem Estevão, eles tinham que abaixar para pegar as pedras. E para que as túnicas não rastassem na terra, eles depositaram as suas túnicas na mão de um rapaz, de um jovem, por nome de Saulo. Porque Saulo era companheiro deles. Então, aqui surge esse jovem. Nós vamos conhecer muito sobre esse rapaz, sobre Saulo. Aqui surge esse jovem, então. E esse jovem recebeu dos sacerdotes uma carta para ir prender todos que estavam numa cidade, que estavam falando de Jesus, falando que Jesus tinha ressuscitado, estava seguindo Jesus ressuscitado. Ele então pega uma carta com sumos sacerdotes e vai para Damasco. Mas na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Cristo ressuscitado. Não era um homem ali da mão furada, não é Jesus de Nazaré antes da cruz. Aqui nós já estamos depois da cruz. Aqui agora é o Cristo glorificado. A palavra diz que é uma luz muito forte e que jogou Paulo por terra, na estrada de Damasco. E esta luz muito forte disse a Ananias: olha, vamos ler Atos capítulo 9, no versículo de número 3 ao 5. Vamos ler. Atos capítulo 9, versículo 3. Estando ele em viagem, estando Saulo com as cartas para ir para Damasco. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E ele perguntou, quem és, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. É o encontro de Saulo na estrada de Damasco com o Cristo ressuscitado. E olha o que este Cristo ressuscitado diz então ao Ananias, que era o homem, o sacerdote que recebeu Saulo. Olha o que ele diz a Ananias, no versículo 15, Atos 9, 15. O Ananias não queria, porque o Ananias estava morrendo de medo do Saulo, porque já tinha visto falar dele, que ele entrava pelas casas, ele perseguia, ele prendia as pessoas, ele estava ali junto para matar o Estevão. Então o Ananias tinha receio, tinha preocupação. Nós vamos estudar tudo isso. Para o tema não ficar longo, a gente não aborda vários versículos. Você pode ler aí, né? Você tem a Bíblia, você pode ler aí e está crescendo nesta graça maravilhosa junto com a gente. Mas nós vamos aqui nos ater ao versículo 15, porque é no momento que o Cristo ressuscitado está falando com Ananias, e ele diz a Ananias, no versículo 15, mas o Senhor insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola, para levar o meu nome diante das nações gentílicas, dos pagãos, dos reis e dos israelitas. O que está acontecendo aqui? Ananias queria se acovardar. Ananias estava com medo de chegar perto desse jovem Saulo, porque o homem era como se fosse uma besta feroz. O homem prendia, jogava na cadeia, batia, espancava, mas era um homem zeloso. Dentro da lei que ele vivia, ele estava ali praticando aquela lei, procurando cuidar da lei. Ele então era zeloso. Ele vai falar isso pra gente, né? No futuro a gente vai estar passando por essas leituras. Ele era um homem zeloso pela lei de Moisés. Ele procurava executar a lei de uma forma correta. E se os sacerdotes tinham crucificado Jesus, e se os sacerdotes tinham incentivado o povo a gritar, solta Barrabás e crucifica Jesus, Saulo, sendo um fariseu, estava do lado deles, do lado da lei de Moisés. Saulo, então, como um homem zeloso, cuidava, protegia a lei de Moisés, ele então pede uma carta e vai para Damasco para prender aquelas pessoas que na verdade é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não ficou lá no templo de Salomão. Saulo não entrou no templo de Salomão para perseguir a igreja, porque a igreja de Cristo estava saindo do templo de Salomão. A igreja de Cristo estava saindo para fora do templo. A igreja de Cristo se encontrava nas casas, nas ruas, na praia, debaixo de árvore. Mas a igreja de Cristo não estava lá. Lá ainda estava pessoas que também são pessoas que eram chamadas por Deus e que num determinado momento iriam sair de debaixo daquela lei de Moisés, que é o que Jesus veio fazer. Mas Saulo então estava indo perseguir para prender, e Ananias com medo. Mas Ananias ouve esta palavra do Cristo ressuscitado: vai, não tenha medo, vai, porque este homem, ele é um instrumento escolhido por mim. Eu vou fazer dele o que eu quero. Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. É a palavra do Cristo ressuscitado referente a este homem. Porque hoje às vezes fica difícil da gente entender que Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo é o apóstolo que traz uma mensagem, uma boa nova para a igreja. Mas quem diz, quem escolheu foi o próprio Cristo ressuscitado. Vamos crescer nesse conhecimento. Olha, 2 de Coríntios, no capítulo de número 12, nós tivemos um estudo há poucos dias que falou sobre isso, mas aqui, olha, 2 de Coríntios, no capítulo de número 12, a gente tem a alegria de estar, às vezes, até repetindo algumas leituras, porque isso também fica frisado na nossa mente. Isto aqui abre o nosso entendimento para o que nós vamos entender daqui para frente. Olha, 2 de Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 2 ao 4. Leia comigo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis
que não é lícito ao homem repetir. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo está dizendo que conhece um homem. Este homem é ele mesmo. Este homem é o homem interior, é o Espírito de Paulo, que foi ao terceiro céu e teve um encontro com Cristo para ouvir palavras inefáveis, que é o Evangelho da graça de Deus, as boas novas do tempo da graça. E Pedro, então, sabendo disso, porque Pedro teve um encontro com Paulo, Pedro, então, está dizendo, o tempo da graça que Jesus anunciou já está estabelecido, porque teve início na cruz. Pedro, então, está dizendo, vamos, gente, crescer nesta graça de Cristo, vamos ter conhecimento da graça de Cristo. O tema de hoje é este, crescer na graça e no conhecimento. É o pedido de Pedro. Nós vamos estar fazendo, viu, Pedro? Nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Olha, Gálatas, capítulo de número 1, no versículo 11. Leia comigo, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Está aqui pertinho de Coríntios, olha, Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11. Paulo diz aos Gálatas, com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que está acontecendo? Paulo quer dizer, eu faço que vocês entendam, eu faço vocês saber que o evangelho que por mim é anunciado, o evangelho que Paulo estava anunciando, Paulo está querendo dizer que não é segundo o homem, porque este evangelho ele não recebeu de homem nenhum, ele não recebeu nem de Jesus de Nazaré antes da cruz, ele recebeu lá no terceiro céu, do Cristo ressuscitado. Eu creio nesta palavra, 2 de Coríntios 12, no versículo 1 até o versículo 5, está dizendo claramente que Paulo foi ao terceiro céu para receber o Novo Testamento. Porque um testamento só pode ser aberto quando o testador morre. E antes de Romanos, Jesus estava vivo e ele era o testador. Nós vamos crescer neste conhecimento. Isso são revelações que veio do terceiro céu. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Nós vamos ler juntos e ter esse entendimento de que um testamento só pode entrar em vigor com a morte do testador. Então, a Paulo, foi entregue o Novo Testamento. Vamos também em Gálatas, capítulo 2. A gente está caminhando para encerrar esse tema, onde o nome é Crescer na Graça e no Conhecimento. Que coisa maravilhosa! Nós vamos ter essa oportunidade de crescer na graça de Deus. Olha, Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Leia comigo. Aqui Paulo diz, subi em virtude de uma revelação e expus-lhes em forma reservadas aos notáveis. O que está acontecendo? Nós vamos ler, né? Vocês podem estar lendo aí nas suas casas, mas nós vamos fazer temas sobre tudo isso ainda. Nós vamos abordar esses assuntos, nós vamos crescer nesses entendimentos. Não tem como eu ler tudo aqui agora. Mas o que está acontecendo aqui? Paulo aqui está dizendo que teve um momento que ele subiu lá para Jerusalém para encontrar com os notáveis. Quem que eram os notáveis? Os apóstolos. Pedro, João, Tiago, Mateus. Os apóstolos escolhidos por Jesus de Nazaré eram os notáveis. Eram aqueles primeiros apóstolos, os 12, que foi escolhido por Jesus. Porque apóstolos tem 12 que foi escolhido por Jesus. E Paulo, escolhido pelo Cristo ressuscitado. Paulo então está dizendo que subiu em virtude de uma revelação e expus-lhes em forma reservada aos notáveis. Ele expôs o quê? Para os apóstolos. O que ele foi lá expor para os 12 apóstolos? Para Pedro. Ele colocou alguma coisa para Pedro que Pedro não sabia? Ele foi expor alguma coisa que Pedro ainda não tinha conhecimento? Que João, que Tiago, que Mateus, eles não tinham conhecimento? Se Paulo está dizendo que foi lá e expôs de uma forma, chamou eles num canto, de uma forma reservada, e expôs para eles. Expôs o quê? Vamos ver o que Paulo quer dizer. Que ele foi lá para conversar com os apóstolos e expôs para eles. Aí Paulo diz aqui, olha, expôs de formas notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr
nem ter corrido em vão. Paulo quer dizer o seguinte, que teve um momento que ele foi ter um encontro com os apóstolos, com Pedro, com João, com Tiago, porque já estava no tempo da graça. No tempo que Jesus tinha estabelecido ali na cruz. No tempo que Jesus tinha lido dentro da sinagoga, falando que ele foi ungido para anunciar esse tempo. E o tempo tinha chegado na cruz, de uma forma espiritual. Por mais que o templo de Salomão estava de pé, por mais que os judeus ali, seguindo os sacerdotes que tinham crucificado Jesus, eles ainda não conseguiram entender que já tinha sido estabelecido um novo tempo, porque o templo estando de pé, o homem teve dificuldade de ver a graça de Deus, de ver que houve uma mudança, que Jesus tinha cumprido tudo ali na cruz para trazer um novo tempo, que não era mais o tempo da lei, era o tempo da graça. Aí, Pedro, Tiago, João, escolhido por Jesus, pregando um evangelho. Qual evangelho? O evangelho da circuncisão, o evangelho para os judeus. Paulo, então, vê a necessidade, Paulo recebeu uma revelação de Cristo e foi ao encontro dos apóstolos para expor para eles o evangelho que era deste tempo, o evangelho do tempo da graça, o evangelho que ele pregava entre os gentios. Porque Pedro, Tiago, João, Mateus, eles não tinham conhecimento deste evangelho. Exatamente, eles não tinham. O evangelho que Pedro recebeu de Jesus era o evangelho para dizer para os judeus que Jesus de Nazaré era o Messias. Ele pregava dizendo, este homem, Jesus de Nazaré, aí ele começava a falar, aquele que entrou aqui montado no jumento, aquele que fazia os milagres, os prodígios. Pedro então pregava este evangelho. Pedro anunciava que aquele homem era o Messias que os judeus esperavam. Foi esse evangelho que Pedro recebeu de Jesus. Mas no tempo da graça, o evangelho, as boas novas, foi entregue a Paulo. Então Paulo, sabendo, teve uma revelação de Deus, que os apóstolos não estavam tendo esse conhecimento, que os apóstolos estavam pregando o evangelho que Jesus mandou, mas era o evangelho da circuncisão. Paulo então tem uma revelação de ir lá, mostrar para eles que algo de novo tinha chegado, que o evangelho da graça de Deus, as boas novas, tinha que chegar ao conhecimento deles. Pedro então tem este encontro com Paulo. E então, aonde que a gente vê que Paulo pregava o evangelho, as boas novas do Cristo ressuscitado, e foi lá compartilhar com Pedro. Por isto é que eu estou com esse tema aqui, e com este canal, Crescer na Graça. Por isto que eu estou com um tema onde o nome é Crescer na Graça e no Conhecimento. Porque Pedro teve um encontro com Paulo, e ouviu de Paulo as palavras que ele trouxe do terceiro céu, e ouviu de Paulo o evangelho da graça de Deus. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento, não foi entregue a Pedro este evangelho. Este evangelho foi entregue a Paulo. Então, dentro das cartas de Paulo, a gente começa então a ter conhecimento de algo extraordinário. Pedro também não sabia destas coisas que estavam escritas nas cartas de Paulo, porque neste tempo nem tinha as cartas, mas Paulo pregava este evangelho para os gentios, estas boas notícias que Cristo mandou ele pregar. Mas Pedro não sabia. Pedro então, ao ter este encontro com Paulo, Pedro então começa a conhecer o evangelho deste tempo, do tempo da graça. Aonde que Pedro então, aqui em 2 de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler. Nós lemos no versículo 18 que Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Não é isso? Mas Pedro, aqui em 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, aqui já é um Pedro bem diferente do Pedro de Atos dos Apóstolos. Exatamente, porque Pedro, em Atos dos Apóstolos, Pedro pregava o evangelho de Jesus de Nazaré e não tinha conhecimento do evangelho da graça de Deus. Aqui, gente, que eu estou citando no momento, entra a questão do tempo. O que é isso? É muito importante. Se a gente for ler a Bíblia e achar que a Bíblia foi escrita toda dentro de uma semana só, ou dentro de um mês só, não. A Bíblia, ela foi escrita e ela está retratando de casos, de assuntos, de histórias, de coisas que aconteceu em vários períodos de tempo.
Tem coisas aqui que gastou meses, tempos para estar acontecendo, anos. Então, Pedro em Atos dos Apóstolos era um Pedro. Mas Pedro aqui na primeira e na segunda carta de Pedro, a gente consegue ver um Pedro com uma visão diferente. Com qual visão? Com a visão da graça de Deus. Por isso que ele está dizendo, crescei na graça e no conhecimento. Porque aqui ele está sabendo, nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos no tempo da lei. E no tempo da graça tem um evangelho. Pedro quer dizer, procura conhecer esse evangelho. Tenha conhecimento desse evangelho e procura crescer na graça deste evangelho, na graça de Deus. Para a gente estar encerrando, vamos de novo na segunda carta de Pedro. Nós lemos no capítulo 3, no versículo 18. Vamos ler agora na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, para a gente estar encerrando esse tema maravilhoso, onde o nome é crescer na graça e no conhecimento. Olha, segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo de número 15, a gente vai até o 18, que foi o ponto de partida do nosso estudo de hoje, o versículo 18. Vamos ler do versículo 15 então. Leia comigo, pega as suas Bíblias. Olha, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Diz assim: considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Eu não aguento nem continuar lendo, só lendo Bíblia igual eu leio um jornal. Meus olhos ficam aqui focados em cada detalhe. Cada detalhe para mim são muito importantes. Pedro está chamando Paulo de amado irmão. Pedro teve um encontro com Paulo. Pedro ouviu as palavras inefáveis que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. Pedro está aqui com o maior carinho com Paulo. Não estou dizendo que para a gente idolatrar Paulo, nada disso. Nós temos que procurar conhecer a mente de Paulo, porque a mente de Paulo é a mente de Cristo. Pedro então está dizendo, olha, considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo recebeu uma sabedoria. Pedro está admitindo isso aqui. Vamos continuar. Versículo 16. Isto mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de se entender. Puxa vida! Olha o que Pedro, o apóstolo Pedro, está admitindo. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está aqui se derretendo de amor por Paulo. Pedro está chamando Paulo de amado irmão. Pedro considerava Paulo. Pedro recebeu o evangelho da graça, as boas novas, através de Paulo. Porque Paulo é que trouxe esse evangelho. Pedro não recebeu o evangelho da graça, as boas novas do Cristo ressuscitado. Porque Pedro recebeu o evangelho foi de Jesus de Nazaré. Quem recebeu o evangelho da graça foi Paulo. Mas Pedro está aqui se derretendo de carinho, de amor pelo apóstolo Paulo. Pedro então está dizendo e admitindo que nas cartas de Paulo, Pedro está dizendo, Paulo prega um evangelho, ele esteve comigo aqui, ficou comigo 15 dias, falou comigo, as coisas é complicada, as coisas que ele trouxe do terceiro céu, e ele anda escrevendo essas cartas, as cartas que Paulo escreve, tem pontos difíceis de se entender, é o que Pedro está dizendo. Eu vou repetir, para a gente estar encerrando, olha, leia comigo, olha, versículo 16, isto mesmo faz Paulo, em todas as suas cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de se entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria perdição. No tempo de Pedro, já tinha pessoas, Pedro chamando pessoas de ignorantes, de vacilantes, já tinha pessoas que estavam torcendo as escrituras. Que escrituras? As escrituras do antigo pacto. E chegando também ao acesso às cartas de Paulo,
as pessoas estavam lendo as cartas de Paulo. Pedro admite aqui que tinha pontos muito difíceis de entender. Pedro então está dizendo que as pessoas ignorantes, gente, é a pessoa que falta o conhecimento. É exatamente isso que Pedro está dizendo. É a pessoa que ainda não recebeu o entendimento. Porque o entendimento também é de Deus. É Deus que dá o entendimento. Não adianta, você não compra o entendimento. O entendimento vem de Deus. Olha, Pedro então está dizendo que os ignorantes, os vacilantes, torcem, como faz com as demais escrituras, para a própria perdição. Lá no tempo de Pedro, lá quando Pedro estava dizendo essa palavra, as escrituras também do antigo pacto, eles torciam uma palavra. O que é torcer uma palavra? Está escrito de um jeito e você lê e fala de outro jeito para as pessoas. Não pode. Inclusive na nossa mente, eu vou ser sincero, na nossa mente a palavra de Deus está torcida. Por quê? Nós temos ouvido uma palavra que quando a gente pega a Bíblia para conferir, não bate. Não está na mesma sintonia. A palavra tem entrado na nossa mente de forma torcida. Nós precisamos, sabe fazer o quê? Distorcer o que está torcido. Porque a palavra de Deus está torcida na nossa mente. Às vezes, na palavra, dentro das escrituras, diz uma coisa e nós ouvimos outra e aprendemos outra. Nós vamos aqui neste canal ler o que está escrito. Para que, lendo o que está escrito, respeitando o tempo, momento, cultura, o ano, quem escreveu, para quem escreveu, nós vamos estar observando esse detalhe, respeitando as escrituras sagradas. Porque isto é respeitar a Bíblia, respeitar a Escritura. É você ler e analisar os pontos. Se eu aqui, não estou dizendo que eu sei, eu também estou aprendendo. Inclusive eu digo, no que eu tiver de errado, eu sou humilde o suficiente para amanhã ou depois voltar. Gente, vocês me desculpam. Eu fiz uma leitura, um tema, em tal lugar assim, eu li, eu errei. Hoje eu vou me corrigir. Então, este é o foco. Crescer, ter humildade para crescer na graça de Deus e ter conhecimento. E não tem como ter conhecimento se não ler. Por isso que Pedro disse, e eu encerro o nosso tempo. Hoje eu estou falando muito, né? Hoje nós vamos então encerrar neste momento o nosso tema. Eu falo muito, vocês me perdoam, me suportem, amor, porque é com o coração cheio de amor que eu estou aqui, com humildade, errando nas palavras. A minha leitura é pouca. Eu posso estar aqui lendo, falando palavras de forma errada, mas eu creio que pelo Espírito Santo, a mensagem principal da palavra vai estar chegando até os seus corações. Este é o meu desejo. Eu não estou preocupado com o que eu estou falando, se eu estou falando certo, se eu estou falando errado. Eu estou preocupado em passar a mensagem de uma forma pura e verdadeira, de acordo com o jeito que Deus está me concedendo de entendimento, é que eu quero compartilhar com vocês. E olha, é algo maravilhoso. Olha, para a gente encerrar então, aonde que Pedro diz que as cartas de Paulo é difícil, porque é o evangelho da graça, porque na verdade é por revelação que a gente recebe o entendimento, porque Paulo recebeu lá no terceiro céu as revelações do evangelho, e o evangelho que Paulo prega tem que ser revelado para a gente, e quem revela é o próprio Cristo. Não adianta, não é por força e nem por violência. Nós temos que querer, pedir que Ele revela, que Ele nos dá esse entendimento. E se Ele decidir a dar o entendimento, Ele dá. Mas se Ele decidir a não dar o entendimento, vamos descansar também, porque tudo é da vontade dEle. E eu não esquento a cabeça, eu não esforço a ninguém. Eu respeito todos os meus irmãos que estão aí em vários locais. Eu amo todos vocês e respeito muito. Eu quero sim que esta mensagem chegue até vocês para cortar, separar juntas e medulas, porque é assim que faz o evangelho da graça. Este evangelho tem um poder de libertar a mente, de salvar a mente dos filhos de Deus. Por isso que eu estou aqui. Mas eu respeito. Se o entendimento não chegou até vocês, quem sou eu? Quem sou eu para poder querer dar entendimento? Não, o entendimento não é meu. A sabedoria, o entendimento vem de Deus. É Ele que dá. Eu posso orar, pedir a Deus
para que Ele continue me dando entendimento e sabedoria e que Ele também possa dar a vocês entendimento e sabedoria. E é esta oração que eu tenho feito sempre. Eu peço a Deus que continue me dando entendimento, que me dá sabedoria, que me dá conhecimento e que dá a todos vocês também que estão aí ouvindo essa mensagem. Não só esta mensagem, mas as mensagens que estão aí hoje no YouTube, porque tem vários e várias pessoas eleitas, pessoas que estão lendo a Bíblia como eu estou lendo e mostrando a verdade do Evangelho da graça de Deus. Para a gente encerrar, Pedro então diz assim, olha, vós, portanto, amados, sabendo-o de antemão, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venham a cair da vossa firmeza. Aonde que Pedro diz, um versículo que eu tirei, tanto o nome do nosso canal, que é Crescer na Graça, como também tirei o tema de hoje, Crescei na Graça e no Conhecimento. Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora para sempre, até o dia da eternidade. Amém. A Ele seja dada a honra e a glória, porque tudo pertence a Ele. Nada para mim, nada para o homem, honra nenhuma para o homem, glória nenhuma para o homem, porque homem nenhum é digno de honra e nem de glória, mas Cristo sim, porque Ele que fez tudo, Ele que conquistou tudo ali naquela cruz. A Ele toda a honra e toda a glória, para sempre. Eu encerro então, um grande abraço do seu irmão Aldair. Se inscreva aí neste canal, né? Dá aí um like, compartilhe esta mensagem para que ela possa chegar aos amados filhos de Deus que estão às vezes sem ter o entendimento, achando que ainda está no tempo da lei, quanto na verdade nós estamos no tempo da graça. Compartilhe essa mensagem, ative o sininho, né? Dá aí um like aí, vamos fazer com que essa mensagem corra e chegue à mente dos eleitos de Deus. Fiquem todos na paz. Um grande abraço, graça e paz.